Olá, vamos novamente seguir com os nossos estudos do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 18. Nesses afastados tempos, desoladores e atormentados, nenhuma família judaica conseguiria serviçais domésticos ou de qualquer outra espécie, pois nenhum cidadão, por miserável que fosse, se prestaria a criado em residências de tais famílias, ainda que estas fossem já batizadas ou convertidas e por mais altamente remunerado que pudesse ser. Teriam, portanto, de se utilizar da escravatura de pobres judeus escravatura que tanto seria africana como também moura, cigana, pária, etc. Conquanto o número de escravos fosse geralmente insignificante, ora, na bela mansão judaica existiam 3 escravos para toda a família, dado que seria difícil adquiri-los pela época e cujas crenças religiosas não interessariam aos zelos governamentais, por se tratar de criaturas havidas como realmente inferiores à parte da sociedade. Tais zelos se empenhavam particularmente na perseguição dos judeus. Todavia, na residência em apreço eram eles bem tratados, remunerados e não escravizados. Viviam alegremente, desfrutando horas de recreio e parecendo estimarem seus senhores. Efetivando-se, porém, o incidente entre o jovem Joel e Frei Hildebrando, os 3 escravos, espavoridos com o que a eles próprios poderia acontecer, fugiram de seu senhor sem mais delongas. Desapareceram sem que o amo se animasse a tentar meios policiais para encontrá-los, fazendo-os retornar ao domicílio. A situação interna, por isso mesmo, sofrera alterações sensíveis, forçando a delicada Esther a desempenhos rudes e cansativos, não obstante o auxílio afável aos dedicados primos, Saulo e Rubem, alguns dias após o interrogatório sofrido pelo Fontes Oliveira, e ainda se encontrando em mansão destituída de serviçais, apresentaram-se a Timóteo um homem e uma mulher, oferecendo-se como criados ou mesmo escravos, pois não faziam questão de subsídios e apenas desejariam alimento e pouso em troca dos serviços prestados. Vinham de longe, afirmavam, das bandas da Espanha, banidos do próprio lar pela perseguição inquisitorial de Carlos V, necessitavam ganhar honesta e discretamente o próprio sustento para se ocultarem o quanto possível, a fim de se recuperarem para a retirada que desejavam empreender por via marítima, em demanda a terras menos assoladas pela crueldade. Eram judeus espanhóis, disseram, e falavam o dialeto comum à raça, o que, para o crédulo rabino, seria o mais seguro um documento de apresentação. Confiante, o doutor Timóteo admitiu-os sem tardança, instalando-os convenientemente, jubiloso por ficar Esther coberto de tantos rudes fadigas. O homem, dizendo-se descendente de árabes, dir-se-ia antes um cigano. Sua curiosa indumentária, absolutamente diversa das usadas por judeus, não dispersou a atenção de Timóteo, habituado a ver disfarces de toda a espécie entre os seus companheiros de crença. Usava, como os ciganos, calções curtos, de tecido listrado, meias compridas ajustadas aos calções à altura dos joelhos, grandes sapatos de solas de madeira, camisa branca, de mangas largas atadas aos pulsos e colete de veludo escarlate, bordado a ouro, faixa azul à cinta, lenço listrado à cabeça, uma argola dourada pendente da orelha esquerda, recordando com efeito ciganos mouros ou estado de escravatura entre alguns povos orientais. Chamava-se João José, simplesmente. Era vaidoso, julgava-se belo e irresistível, com seus grandes olhos de oriental e os bigodes luzidios. Não obstante, o defeito físico que apresentava, pois coxeava sensivelmente de uma perna. O leitor entreviu José João nos dias do século XX, reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida como seu pai, numa existência em que se desejou ocultar, sob formas femininas, de seus implacáveis obsessores, ou seja, os antigos amos do século XVI. Não obstante, marido e mulher nem eram verdadeiramente judeus, nem verdadeiramente árabes, porque ciganos que viviam na rapinagem e da traição, servindo ao mal e ao soldo de quem melhor lhes remunerasse. Não passavam por isso mesmo de fiéis espiões da Inquisição,
com a detestável incumbência de observar os judeus convertidos e denunciá-los ao Santo Ofício, desde que colhessem um flagrante qualquer incompatível com as recomendações usadas pelas arbitrárias leis inquisitoriais. Hildebrando de Azambuja, odiento e cruel, encaminhava-os para a mansão Aboabe, tudo dispondo da melhor maneira para que não fossem suspeitados do verdadeiro fim por que buscavam empregar-se. Não o foram com efeito. Timóteo e os filhos em ambos confiavam, abrindo-lhes o lar, penalizados, supondo-os igualmente perseguidos. Todavia, jamais os admitiam às confidências ou à intimidade, mantêm-os à distância conveniente e digna. João José, assim sendo, espionávamos quanto possível, não perdendo jamais oportunidade de lhes ouvir as palestras íntimas e medir atitudes e ver se incorriam em alguma falta prevista pelo Tribunal da Inquisição. Nada interessante descobrindo que Frei Hildebrando já não soubesse. Perseverava no odioso papel, impaciente pelo dadivoso momento em que pudesse apresentar ao ilustre dominicano a prova de qualquer ação que revelasse fidelidade à crença de Israel, praticada pelos patrões. Era remunerado para o serviço, e a descoberta de uma nova infração resultaria para ele um valioso prêmio. Entrementes chegaram ao infeliz hebreu a nova e acerba de que seu primogênito, reconhecido e detido pela milícia inquisitorial, já em território espanhol rumo à Itália, fora reconduzido a Lisboa, encarcerado por ordem do inquisidor Mor, e mesmo sucedente ao seu pajem, o velho Gabriel. Desenvolveu-se então um processo em regra contra o infeliz jovem, visto que efetivamente ele errara procurando fugir e burlando autoridades com passaportes falsos, atitudes contraproducentes que redundaram em irremediáveis agravantes para a sua situação, dificultando a defesa que o pai impetrava a seu favor. Em vão, recorrera este novamente aos préstimos de Maria de Faro, acossada pela desesperação da causa, pois a desleal senhora, receando o desagrado do ilustre Azambuja, abandonara os amigos à própria sorte, negando-se a qualquer tentativa a seu favor. Os advogados de Aboabe, hebreus recém-convertidos, como ele, visto que outros que não estes não aceitariam causas de defesa de outros hebreus, convertidos ou não, faziam o que lhe estava ao alcance. Exigiam, no entanto, honorários e recompensas escorchantes, dado que existiam sempre grandes perigos em se bater alguém por um hebreu acusado pelo Tribunal da Inquisição, ainda mesmo quando fosse esse já batizado e considerado cristão. Frei Hildebrando e seus comparsas, Fausto e Cosme, exerciam pressões desesperadoras, como sempre, uma vez que do feitio de tais caracteres era a crueldade contra as indefesas vítimas que lhes caíssem nas garras. O primeiro propusera mesmo a Silvério a liberdade de Henrique em troca da esplêndida mansão e da pessoa de Esther, que afirmava ele seria internada no monastério a fim de trabalhar pela salvação própria da alma, como cristã revoltada e relapsa que era considerada. Mas, sem sequer participar a sobrinha, a indignidade da proposta, o velho rabino rejeitou a oferta, certo, porém, de que cara lhe custaria a rejeição, ascendendo, no entanto, no quesito relativo ao imóvel, pela liberação do filho. Fausto e Cove, por sua vez, propuseram a entrega da prataria restante do solar, dos cristais, objetos de arte que ainda restavam, quadros de grande valor artístico, pintados por Joel, inclusive, em troca da proteção de ambos para uma garantia de fuga de toda a família em momento azado. Esperançado, ante a tormenta que sentia se sobrar, e indefeso, o rabino aceitou a proposta. E a velha e aprazível mansão, cobiçada desde muito por tão altas figuras, foi destituída de seus preciosos adornos, enquanto aguardavam o momento da prometida fuga para a entrega do edifício ao desromano Azambuja. A situação já era, assim, aflitiva, desesperadora, quando subitamente os acontecimentos se precipitaram em torno da desgraçada família. Desde 13 anos passados, mantida em incansável observação por parte dos intransigentes inimigos.
Quanta infelicidade, meus amigos. Mas esses relatos vão nos mostrando a razão da obsessão sofrida pela família de Leonel. Está tudo amarrado no passado de 4 séculos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos no próximo capítulo.